Bom, vou dando um tempinho. CLT. Eu entrei pelo meu supra-sumo. Entrei pelo supra-sumo. Tava conferindo. Boa noite. Vou dando boa noite já. A quem for entrando e quem for acompanhando, vou aguardando uns minutinhos, dando oi, Gabriel. Oi, Biel, tudo bem? Chamei todo mundo para vir assistir, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de dispensa por acordo, tema que é alteração. Oi, Amanda, boa noite, gente. Vamos falar hoje de dispensa por acordo, tema novo, reforma trabalhista, né, Biel? Vai dar tudo certo. Chamei o pessoal lá do grupo, pessoal que já faz parte do grupo, que vai receber desconto para a segunda fase da professora Ingrid Gil. Nós temos o cupom, quem quiser dar um pulinho no link lá pelo perfil dela. Por aqui também já é possível, eu acredito que tem essa menção aqui, quem quiser participar do grupo de segunda fase, que vai receber um super desconto. Né? Desde lá a gente já está começando a passar informações para vocês, informações relevantes para quem vai fazer primeira fase no dia 20 e também para quem vai fazer segunda fase de trabalho, né? Que vai escolher o nosso curso. Então, boa noite, amores. Para quem vai escolher o nosso curso. O tema de hoje é dispensa por acordo. Outras coisas, outras dúvidas que forem surgindo, ótimo. Outras coisas que forem surgindo a gente vai falar nos próximos dias. Então, por que é importante a gente pensar em reforma trabalhista? São os temas mais prováveis para a prova. Como o Ingrid disse, a gente tem que se atentar àquilo que foi trazido pela reforma trabalhista, né? Como a alteração legislativa é o que a banca tem gostado de cobrar. Então, nós temos agora na CLT o artigo 484A, que traz uma hipótese de dispensa por acordo. Então, isso significa o seguinte, isso nunca existiu, isso é novidade, como é que funcionava na prática? Então, na prática é o seguinte, até meu pai está ali na live. Na prática, nós tínhamos a situação de um empregado que desejava pedir dispensa. Nós tínhamos empregados que, ou porque ele vai mudar de emprego, ou porque ele está com vontade de sacar o FGTS, ele queria que o empregador colocasse ele para fora, né? Só que, nesse caso, nós tínhamos, quando o empregado ele pede a dispensa, quando o empregado pede demissão, o que ele perde? Ele perde direito ao benefício previdenciário, ao seguro-desemprego. Quando o empregado pede demissão, ele perde seguro-desemprego e ele também não pode levantar o valor referente ao FGTS, aquele saldo que é calculado sobre 8% sobre a remuneração do empregado, considerando a remuneração fixa e os itens variáveis, os adicionais também, tudo sobre toda a remuneração em si de 8%. Não é isso? Então, esse valor ele é levado às contas. FGTS é um tema que está muito em voga no momento, porque a gente tem ouvido aí falar da possibilidade de retirar do saque de R$500, não é mesmo? Nós temos até professor de previdenciário agora no supra-sumo, então todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tema, chamem Alex, que ele pode responder para vocês de forma específica, mas eu estou enfatizando aqui os aspectos relevantes para direito do trabalho. Vou até lembrar para vocês o seguinte: a FGV, consta no edital da FGV que direito previdenciário pode ser cobrado como matéria de exame de ordem vinculada a direito do trabalho. Então, é importante que a gente esteja sempre fazendo esse vínculo. Então, existia na prática situações em que empregado e empregador gostariam de finalizar o contrato de trabalho, seja por amizade, seja por saber que naquela situação o empregado está passando por um momento difícil. Então, se configuravam hipóteses de o empregador realizar dispensa sem justa causa, pagar as verbas para o empregado. O que o empregado fazia? Ou faz ainda, né? O brasileiro gosta de dar um jeitinho nas coisas. Devolvia parte dos valores, devolvia a multa. Quando ocorre dispensa sem justa causa, por força do artigo 18 da Lei 8.036 de 90, tem que se pagar uma indenização sobre o saldo da conta vinculada, de 40%. Tem que pagar esse valor. Então, muitas vezes o que fazia o empregado e o empregador, boa noite para quem está entrando agora, em relação à necessidade do empregado de pedir dispensa,
se pactuava para que o empregador, se pactua ainda, mas se pactuava muito porque não existia essa previsão legislativa de trazer uma hipótese em que empregado e empregador resolviam, optavam pela dispensa, né? Então, entendeu o legislador reformador que seria necessário trazer essa hipótese. Entendeu a reforma que eu precisava contemplar essa situação de forma que beneficiasse um pouquinho mais empregado e empregador, tá bom? Então, lembrando, eu estou explicando aqui que é uma situação que ocorre na prática, mas que é crime, é fraude aos cofres públicos. É uma situação onde as pessoas enganam, né? Enganam em prol de recebimento do benefício previdenciário, do saque do FGTS e, pior, do recebimento do seguro-desemprego. Muitas vezes o empregado sequer era dispensado de fato. Ele ficava recebendo o seguro-desemprego da empresa, fazia o acordo ali com o empregador. Tem live 23 horas hoje também com o professor Cristiano Lázaro. Ele ficava ali recebendo o benefício de seguro-desemprego e fazia o quê? Ficava recebendo diretamente do empregador por fora, fingindo, fraudando, criando uma hipótese de dispensa. Então, entendeu, por um clamor sociológico, por uma necessidade, que era necessário que a legislação trouxesse uma hipótese. E para que essa hipótese fosse viável, fosse algo que valesse a pena, o que se tinha que fazer? Tentar diminuir ou melhorar, tornar mais benéfica para ambas as partes. Quem está estudando para a primeira fase, abre o material, o artigo 484 da CLT, vai trazer nos seus incisos como é que funcionam os pagamentos das verbas, porque tentou se estabelecer uma forma que fosse benéfica para um e para outro, para empregado e empregador. Então, como funciona o pagamento das verbas no caso de uma dispensa por acordo? Para quem está entrando agora, estamos falando do artigo 484A da CLT. Novidade, pode cair na sua prova, especialmente esses temas referentes a situações que foram alteradas pela reforma trabalhista. Tem tudo para cair na primeira ou na segunda fase do exame de ordem. Ok? Então, nós temos agora a menção na CLT dessa hipótese. Como é que é devido o pagamento? Nós temos verbas que serão pagas pela metade. O aviso prévio, aquele nos termos da Lei 12.506 de 2011, onde houve alteração, fazendo com que seja pago 30 dias, no mínimo, para os empregados que laborarem até um ano, e depois 3 dias a cada um ano trabalhado pelo empregado, somados, não é mesmo? Esse aviso prévio. Aqui faz jus todo empregado, numa dispensa, né? Numa dispensa imotivada, onde é necessário que o empregado receba esse valor diante de um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Contrato de trabalho, boa noite, gente. Contrato de trabalho por prazo determinado, não faz sentido ter aviso prévio. Aviso prévio é a comunicação de que o contrato vai acabar. Então, nesses casos onde eu tenho, Cíntia de Manaus. Podem mandar de onde vocês são, quem é do grupo também, eu até parar o raciocínio aqui para falar. Quem já está no grupo da professora Ingrid, onde nós estamos falando de primeira e segunda fase de direito do trabalho, com dicas, vão mandando de onde vocês são, quais são as dificuldades de vocês. Essa é uma oportunidade para a gente ter essa troca, tá certo? Então, voltando para o raciocínio. Então, a gente tem o artigo 484 e ele diz no inciso 1 o seguinte, que o aviso prévio ele vai ser devido pela metade. Se a intenção, se a função do aviso prévio é comunicar a dispensa para que o empregado possa se planejar financeiramente, entende-se que, se eu tenho empregado e empregador desejando pela finalização do contrato de trabalho, eu não tenho que estender. Não faz sentido que eu estenda o aviso. Então, o aviso prévio vai ser pago pela metade. Aviso prévio pela metade. O que mais é pago pela metade? Então, eu não lembrei a vocês que existe aquela multa, que a gente chama de multa, né? A multa de 40% do FGTS, que é aquela indenização que o empregador, toda vez em que ele quer dispensar o empregado de forma imotivada, ele tem que pagar um percentual de 40% sobre aquilo que já está depositado na conta vinculada, tudo que foi depositado do curso do contrato de trabalho. Então, o empregador tem que pagar quanto? 40%. 40%. Preste atenção nisso na sua prova. É a indenização sobre o saldo das contas vinculadas, 40%. Só que quando eu estou diante de dispensa por acordo, eu pago quanto? O empregador vai pagar apenas 20%.
Prestem atenção, porque isso pode ser cobrado de forma direta e indireta na pergunta. Então, eu posso ter a pergunta em relação a situações em que aqueles empregados que não recebem a indenização de 40%, aquelas situações em que a pessoa não vai receber a multa de 40%, as situações em que a pessoa vai receber a multa pela metade e as situações em que, de fato, há o recebimento. Então, é importante fazer esse paralelo, esse comparativo. Tá? Então, quando é que eu não recebo essa indenização? Um exemplo, por exemplo, é quando o herdeiro faz o levantamento do FGTS. Tendo o trabalhador falecido, os herdeiros podem fazer o levantamento do FGTS, daquele saldo que estava lá na conta vinculada. Né? Então, nesse caso, eu tenho o pagamento da multa de 40%, dessa indenização de 40%? Não, eu vou ter o direito ao levantamento do valor, mas não há o pagamento. Quando é que eu pago pela metade? Na hipótese do artigo 484-A da CLT. O aviso prévio, assim como a indenização sobre os saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é pago pela metade. Se a multa é de 40%, de quanto vai ser a multa no caso dessa indenização? De 20%. A multa, a indenização, será de 20%. Então, essa multa de 40%, como a gente costuma chamar, no caso da dispensa por acordo, hipótese trazida pela reforma trabalhista, quando empregado e empregador tenham interesse na finalização, na extinção do contrato de trabalho. Tá dando para entender? Tô vendo um monte de gente acenando, dando oi. Quero saber como é que tá, se tá fluindo, se vocês estão conseguindo entender a lógica. Tá? Me deem esse retorno, é bom saber como é que tá indo aí. Então, deu para entender? Eu tenho essa hipótese e nessa hipótese eu tenho duas verbas trabalhistas que são pagas pela metade. Preste atenção, porque pode ser que você tenha que fazer o comparativo. Ótimo, que bom que deu para entender. Então, vamos lá. Quando eu tenho um herdeiro levantando, não tem pagamento dessa indenização. Quando é que essa indenização deve ser paga? Quando eu tenho o empregador finalizando o contrato de trabalho de forma imotivada. Dispensa sem justa causa. Aproveitando já que a gente está falando de FGTS, quais são as situações em que a gente realiza esse levantamento? Em que é possível fazer o levantamento? Em que tipos de dispensa? Então, quando eu tenho a dispensa sem justa causa, regra geral, primeiro inciso lá do artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Tudo que vocês quiserem saber sobre a FGTS está onde? Lei 8.036 de 90. É o artigo 20 que vai ter aquelas hipóteses possíveis de levantamento do saldo. Tá? A primeira delas está lá no inciso 1, que é a dispensa imotivada. O inciso 1A passou a prever a hipótese da dispensa por acordo, como eu estou falando aqui. Então, houve essa inclusão também após reforma dessa possibilidade de levantamento do saldo do FGTS. Bom, tem outra novidade sobre isso, que é o seguinte. O levantamento, no caso de dispensa por acordo, vai ser do valor integral. Eu vou poder levantar todo o valor, retirar todo o saldo da minha conta vinculada, da conta vinculada do empregado, no caso de dispensa por acordo? Não. Então, pode levantar? Pode. Né? Vai ter o pagamento de multa de apenas 20%, de indenização de apenas 20%. Mas, porém, né? A gente chama de multa porque fica na cabeça de forma mais fácil, mas é uma indenização sobre os valores. No caso específico do artigo 484-A da CLT, o empregado só poderá levantar 80% do valor que está na conta. Pois é. Entendeu o legislador o seguinte, né? FGTS não é o momento de falar de FGTS, então cuidado, pode cair na sua prova. Aproveitem para apertar Alex Monteiro nas lives, porque é muito possível que a gente tenha FGTS sendo cobrado aí. Seria uma aposta de legislação fora da CLT que poderia vir a ser exigida. Então tomem cuidado, abram a lei para aproveitar e estudar. Mas já estou te adiantando essa situação em que, diante da dispensa por acordo, entendeu o legislador reformador que não ia permitir o levantamento integral.
Por quê? Eu tenho uma situação de acordo, eu tenho uma situação em que o empregado tem interesse, mas as hipóteses, a função desse valor de FGTS, que na verdade é uma poupança forçada, né? Uma poupança forçada que é feita para o empregado, para as hipóteses em que ele estiver diante de uma dispensa motivada, para as hipóteses em que ele estiver, e aí vem aqueles incisos mais difíceis de tratar, que a gente não quer ver ninguém precisar, que são nos casos, por exemplo, de neoplasia maligna. Quando a pessoa tem câncer, tanto ela quanto um membro da família, é possível levantar o valor do FGTS. Anote também que é possível levantar o valor do FGTS quando nós temos alguém com HIV. HIV, tanto o empregado quanto alguém da família. Então, olha duas situações que são de recentes alterações, que podem ser cobradas quando a gente falar sobre isso. Também é possível em outras situações mais tranquilas, quando houver aposentadoria pela Previdência Social, quando houver também, por exemplo, quando o empregado completar 70 anos, é possível fazer o levantamento. Qual a hipótese legal, tranquila, que você tem que estar na cabeça em relação ao levantamento de FGTS? A possibilidade de realizar financiamento habitacional. Diante de financiamento habitacional, eu posso ter o levantamento do valor referente ao FGTS. Quando o empregado também já está há 3 anos desempregado, entendeu a lei que era possível que ele sacasse esse valor. Então, assim, são situações da vida em que o empregado pode estar precisando de um dinheiro, precisando ter acesso a esse dinheiro. Então, nesses casos, existe essa poupança, esse controle, né? Uma poupança forçada que o empregado não pode sacar quando ele quiser. Claro, o governo tem criado aí outras formas de fazer saques de alguns valores, né? Para quem optar pelo saque aniversário, ou para quem agora está podendo sacar aí R$500 de cada uma das contas. Então, existem essas possibilidades. Mas, regra geral, é uma poupança para ficar para um momento difícil, um momento em que o empregado estiver precisando mesmo de dinheiro. Então, por que o legislador fez? Ele disse, olha, diante da dispensa por acordo, eu não vou deixar que o empregado saque tudo, porque ele pode ter uma necessidade maior. Claro, é o legislador aí interferindo um pouquinho na vida do empregado. O empregado poderia, né, ter direito de sacar quando ele quisesse, já que ele está optando pela dispensa. Então, a dispensa por acordo é uma forma de você, com o seu empregador, se você é empregado, pactuar a possibilidade de você receber esse valor, né, receber aquela poupancinha, que normalmente é o que mais interessa, né? As pessoas dizem assim, poxa, eu tenho 10, 15, 20, 30 mil, quero fazer alguma coisa, quero fazer um investimento, montar um comércio, enfim, quero sacar esse dinheiro e não posso. Diante da dispensa por acordo, pode, mas não vai poder sacar tudo, só 80% do valor. E o empregado perde esses 20%? Não, os 20% ficam retidos. Então, por exemplo, se esse empregado sacou 80%, e aí ele estava com um emprego em vista, começou um novo emprego, e aí naquele emprego ele recebe, ou ele sofre uma dispensa imotivada. Sofrendo uma dispensa imotivada, tem um saldozinho. A intenção do legislador foi essa, dizer assim, olha, permanece ali, né, uma hipótese, uma basezinha para uma situação em que realmente seja, de fato, mais importante, mais necessário o levantamento desse valor, ok? Então, e as demais verbas diante da dispensa motivada? As demais verbas são pagas na sua integralidade. As demais verbas serão pagas na integralidade. O saldo de salário do empregado vai ser pago na integralidade. Se eu tenho, aí não confundam esse demais verbas são pagas na integralidade com aquelas verbas de natureza proporcional que o empregado adquiriu no curso do contrato de trabalho ou está adquirindo direito, no caso das férias proporcionais, do 13º proporcional. Ele vai ter direito a receber. Vai ter direito a levantar esse valor, a receber tanto férias quanto 13º proporcionais. Quando é que eu não recebo férias e 13º proporcionais? Quem vai fazer a primeira fase agora no dia 20 tem que estar com essas coisas afiadas na mente. Então, quem é que não pode levantar? Quem sofre? Quem é que não vai receber? Quem sofre a dispensa motivada. Diante de dispensa por justa causa, aí sim, o empregado perde o direito às verbas proporcionais. Quando o empregado pede demissão, ele perde direito às verbas proporcionais? Não. Não perde direito às verbas proporcionais. Ele perde direito ao levantamento, ao saque do FGTS, que ocorre na dispensa imotivada, quando o empregado pede demissão.
E também perde o direito ao seguro-desemprego, né? Porque foi ele que optou. Então, pense, se quando o empregado pede demissão, ele não pode solicitar o seguro-desemprego, porque ele que quis sair, tudo bem, pode ter tido alguma situação do trabalho que pressionou ele a fazer isso, né? Mas aí, não tendo sido configurada hipótese de justa causa de falta grave do empregador para despedida indireta, o fato do empregado ter pedido demissão faz com que ele perca o direito ao saque do FGTS, aquele saque de levantar o valor que está lá nas contas, e também do seguro-desemprego. Da mesma forma, não tem essa indenização de 40% do artigo 18 da 8.036 de 90, tá? Tá dando para fluir? Então, o que eu estava lembrando para vocês? Eu parei para ver quantas pessoas acenaram, dando boa noite para quem acabou de entrar, né? Estamos falando do artigo 484A da CLT, em que o inciso 1 vai dizer as verbas que são pagas pela metade, o inciso 2 vai dizer na integralidade são pagas as verbas. E aí, tô lembrando a vocês, saldo de salário, 13º, férias proporcionais. Se o empregado por acaso tiver férias vencidas, férias que ele não recebeu, se ele não tiver recebido o 13º do ano anterior, ele vai ter direito a receber também de forma integral, tá? É esse comparativo que é importante fazer. Quais verbas são devidas na dispensa sem justa causa, na dispensa por justa causa, na dispensa por acordo e no pedido de demissão, tá? Faça esse quadro comparativo no seu raciocínio. O primeiro deles deve ser sempre quais as verbas devidas na dispensa sem justa causa, na dispensa imotivada. Quando eu tenho dispensa imotivada, eu devo avaliar quais são as verbas que de fato o empregado tem direito. Aí lembre do saldo de salário, do aviso prévio, das férias, e aí férias integrais, proporcionais, 13º integral e proporcional, se por acaso o empregado não tiver recebido o 13º integral, ok? Então, esse tipo de questão pode vir como na sua prova de primeira fase, um comparativo, uma lógica de ver se você entendeu quando é que o empregado recebe pela metade, porque aí você vai brincar com quem recebe, quem não recebe, quem recebe pela metade, quem pode sacar, quem não pode sacar. E, no caso do levantamento do FGTS, confundir o seu raciocínio misturando texto da CLT com as hipóteses do artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que são muitos incisos. Lembrem-se que eu falei mais cedo, quem vai fazer primeira fase dia 20, quem vai fazer segunda fase de direito do trabalho, direito previdenciário, passou a constar no currículo das matérias obrigatórias, foi incluído lá no seu edital. Diz o seguinte, que pode ser cobrado também. Vai ser cobrado como? Como matéria apartada? Ainda não, talvez um dia. Mas pode ser cobrado como matéria afim a direito do trabalho. Então, pense, se nós estamos falando tanto na televisão sobre alterações referentes a FGTS seria uma aposta. Nós tivemos alteração legislativa que mexeu em relação aí mais uma hipótese de levantamento do FGTS. Então, prestem atenção nesse tipo de alteração legislativa que traz comparativos, que traz mais uma hipótese. Então, quando você estiver estudando, antes a gente estudava assim, dispensa por justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, e aí falta grave cometida pelo empregador, dispensa ou rescisão indireta do contrato de trabalho. Está estudando para a primeira fase ou para a segunda, já revisando, vai fazer repescagem? Qual o conselho? Abre a CLT, FADMECO, na parte da CLT, abre o artigo 482 e o 483. E olha as hipóteses de falta grave do empregado, depois as hipóteses de falta grave do empregador. Lembre-se que na rescisão indireta do contrato de trabalho, falta grave do empregador, eu tenho os benefícios, eu tenho um comparativo, é como a dispensa imotivada, eu tenho o pagamento de todas as verbas, porque foi o empregador que deu causa à extinção do contrato de trabalho. Lembrando aqui sobre isso, veio um pensamento sobre aviso prévio. Lembrei do seguinte, nós podemos ter essa condição, essa situação de um empregado estar sendo dispensado sem justa causa, estar no curso do aviso prévio e de repente ele comete falta grave.
Eu tenho um empregado que estava sendo dispensado de forma imotivada e acontece, se configura uma das hipóteses do 482. Pense o empregado, está revoltado porque vai ser dispensado, está com raiva do mundo, né? Porque o empregador avisou que daqui a alguns dias ele vai ter que ficar sem emprego. E aí ele começa a agir de forma com insubordinação em relação ao gerente, em relação ao superior hierárquico, a ponto de discutir, de xingar o gerente, dizer, eu não quero mais saber de nada aqui. E aí, ele já pensando, tô indo embora mesmo, já tô no curso do aviso prévio, vou receber meus benefícios, a dispensa foi imotivada, vou ter saldo de salário, 13º, férias integrais e proporcionais, vou receber seguro-desemprego, vou levantar meu FGTS, e aí ele comete falta grave. Eu falei um monte de coisa, mas ele estava seguro, estava tranquilo que seria dispensado sem justa causa. E aí ocorre uma falta grave. Eu tenho uma configuração de falta grave quando ele age de forma insubordinada ao superior, agredindo física ou verbalmente o superior hierárquico. Bom, nessa hipótese, apesar de o empregado já estar no curso do aviso prévio, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reversão, só que ao contrário. Eu vou ter um empregado que estava sendo dispensado sem justa causa, mas ocorrida a falta grave. Mesmo no curso do aviso prévio, eu tenho uma dispensa se tornando dispensa por justa causa. Boa questão para a gente comparar as duas dispensas. E aí, a prova pode fazer o seguinte, te cobrar quais são as verbas devidas em uma ou em outra. Então, como é bom a gente estudar, a gente estuda. Por sinal, já perguntaram isso em outras oportunidades. O pessoal sempre pergunta no grupo de segunda fase. Tem um artigo que diga quais são as verbas? Não tem. O empregado pode acordar a dispensa entre si as condições ou terá que observar. É possível fazer fora do que estabelece a legislação? E, por exemplo, como já acontece, às vezes o empregador ir lá pagar e o empregado devolver, isso não tem como a gente impedir que o empregado e empregador realizem essa maquinem ou se organizem. Por exemplo, a legislação botou uma indenização de 20%. Quem garante que o empregador não vai chegar para o empregado e dizer, olha, você não quer levantar o FGTS, você tem um dinheiro bom lá, né? Você quer levantar. Aí eu te dispenso e você vai e me devolve os 20%. Isso sempre aconteceu, infelizmente sempre aconteceu, pode continuar acontecendo. O que entendeu o legislador reformador, Amanda, foi assim, que deveria se criar uma hipótese legal para algo que corriqueiramente já acontece. Né? Se o empregado e o empregador vão pactuar algo diferente do que estabelece o 484, aí é uma questão interna, uma questão pessoal. Mas, regra geral, e legal também, né? Fora do que estabelece a legislação. Agora, é possível que empregado e empregador tratem ou travem um acordo. E isso só vai ter validade judicialmente se levado à homologação. Então, empregado e empregador podem pactuar algo diferente, condições diferentes? Podem, eles podem acordar e o empregado pode, inclusive a alteração da reforma trabalhista, dar quitação anual. Dizer, olha, já recebi tudo, atesto que o meu empregador pagou tudo. Isso com a reforma passou a constar. Uma quitação anual, mas que tem que passar pelo sindicato. O sindicato vai fazer esse papel aí de ter um controle, no caso da quitação anual, a possibilidade da reforma de dar quitação anual. Boa noite, professor. Boa noite. Professor Tarcísio, muito obrigada, professor de administrativo, está sempre fazendo live aqui no Suprassumo, acompanhem. Então, empregado e empregador, regra geral, se quiserem optar pela hipótese do 484A da CLT, podem, nesse caso vão ter que cumprir os requisitos, certo? Em relação ao acordo é possível, então nós temos a hipótese após reforma de o empregado dar quitação anual, e aí vai ter que ser levado ao sindicato para ter validade essa certidão de quitação anual das verbas trabalhistas. Ou o empregado e empregador podem fazer um acordo, podem transacionar, podem definir como vai ser o pagamento, como vai ser a finalização do contrato de trabalho. Nesse caso, para que tenha validade judicial, é preciso levar o acordo para que seja homologado.
Aí, quais são os requisitos do acordo? Nós temos que ter no mínimo 2 advogados presentes, para que o empregador não pegue o seu advogado e faça com que o empregado assine de qualquer jeito. Então, o que a lei tentou estabelecer foi, no mínimo, no 855B, a possibilidade de, diante da presença de 2 advogados, se leve a juízo para que haja homologação, uma petição conjunta produzida para que haja homologação, confirmação daquilo que foi decidido no acordo. Então, o que trouxe a legislação, a novidade da reforma, é a hipótese, mais uma hipótese de dispensa, diante de um quadro de um país onde, na prática, nós temos muitas fraudes aos cofres públicos de pessoas que fingiam, em conluio com o empregado e empregador, fingiam uma dispensa para quê? Regra geral, para sacar o FGTS e para receber seguro-desemprego, tá? Acontece bastante, né? Então, na dispensa do 484A da CLT, muito obrigada, na dispensa do 484A da CLT, não existe possibilidade de saque do seguro-desemprego, tá? Então, a gente entendeu-se o reformador que deveria proteger, né, esse benefício previdenciário, né, do seguro-desemprego só para as hipóteses validamente onde de fato ocorresse a dispensa imotivada, onde o empregado estiver precisando e, claro, para os empregados que obedecem aos requisitos do benefício, né? Nem todo mundo, não é qualquer dispensa imotivada que vai gerar o benefício do seguro-desemprego, tá? Mas quanto ao FGTS, a tentativa foi essa. É possível que o empregado e o empregador ainda continue, né, devolvendo o valor da multa, apesar dessa possibilidade, continuem acordando em prol do benefício do seguro-desemprego, mas frise-se, é fraude, é uma atitude criminosa, então a legislação atendendo um clamor sociológico, uma condição de, às vezes, empregado e empregador entendem pela finalização do contrato de trabalho. Tá ok? Alguma dúvida sobre isso? Se vocês quiserem perguntar mais um pouquinho, já tem um tempo que eu tô falando sobre esse tema, acho válido, já tem uns 30 minutos, acho válido a gente debater esse tema. Daqui a pouco tem live de direito penal, daqui a pouco às 11 horas tem live de direito penal. Quem está na primeira fase, vale super a pena que você continue já conversando com o professor Cristiano Lázaro, porque quem está aí precisando de conteúdo, qualquer momento em que você está absorvendo informações relevantes para o exame de ordem, é importantíssimo para você, tá? Então, o que a gente pode estudar? Quem vai fazer a primeira fase, quem vai fazer a segunda com a gente? Reforma trabalhista. Já imprimiu a lei? Como diz a professora Ingrid, imprime a legislação. Pega a lei da reforma e marca uma por uma as alterações. Nós vamos debater ao longo de outras conversas, outras alterações legislativas trazidas pela reforma, que são, claro, nós temos que estudar todos os temas, não podemos dizer que só vai cair isso, mas que vai cair reforma trabalhista, vai cair reforma trabalhista. Então, se você quer gabaritar as 11 questões, incluindo trabalho e processo do trabalho, o ideal é que você tenha esse enfoque para o 30º exame de ordem, se preparando especialmente para essas hipóteses, tá? Dispensa por acordo 484A. Aproveitem, abram a legislação, peguem a sua CLT, a minha tá até ali atrás, a minha última CLT tá até ali atrás, peguem, abram os artigos. O que mais que eu frisei para você hoje? Falei sobre a importância de você ler a Lei 8.036 de 90, ler o artigo 20 da Lei 8.036, ver todas as hipóteses. Falei de algumas que são importantes, que são as hipóteses da situação onde a família tem alguém acometido por neoplasia maligna, tanto o trabalhador como um parente, a situação do HIV, empregado ou parente que seja portador de HIV, pode levantar esse valor, o financiamento habitacional, o empregado com mais de 70 anos, o empregado que vai se aposentar pela Previdência Social, são todas hipóteses. E aí, relembrando a dispensa imotivada, relembrando o empregado que está mais de 3 anos desempregado. Então, veja cada um desses incisos, leia com carinho, marque esses que foram alterações mais recentes. Lembre-se que agora consta em hipótese do artigo 484A, inciso 1A do artigo 20. Lembre-se também que esse saque não é olá, tudo bem? Cheguei, foi ótimo, a gente está quase indo embora. Lembrem-se que existe essa possibilidade de levantamento na dispensa por acordo, mas não
não é o levantamento integral, porque entendeu o legislador que ia ser só de 80. Mas o empregado perde os outros 20? Não. Todo mundo já está com medo de perder esse valor de FGTS aí nos últimos dias. Não perde. O valor continua lá, os 20%, para uma das demais hipóteses. Para a configuração de outras das hipóteses, para um saque futuro pelo empregado. Tá ok? Então, retornando para o início, muita gente já entrou, já saiu, já deu oi. Então, o que é importante em relação ao 484? Que você saiba que aviso prévio é pago pela metade, pela razão do próprio aviso prévio. Aproveitem e relembrem aviso prévio de como é o pagamento, né? Lei 2506 de 2011, como é que funcionam as regras, um mínimo de 30 dias. Por sinal, na prova passada, no exame de ordem da segunda fase, onde caiu uma ação de consignação, muita gente depois veio me dizer, esqueci de projetar o aviso prévio, porque o contrato da pessoa só tinha 6 meses, se não me engano eram 6 meses. E a pessoa esqueceu que qualquer empregado, diante de um contrato de trabalho por prazo indeterminado, tem direito ao aviso prévio. Eu tenho que, nesse caso, que ele seja trabalhado ou indenizado, tinha que ter incluído esses 30 dias para projetar a finalização, a extinção do contrato de trabalho. E aí, com base nisso, é que a gente prorrogaria, né? Na live, na véspera da prova, poucos dias antes, a gente conversou sobre isso, algumas pessoas perguntaram. Era para a gente lembrar que eu adiciono 30 dias à extinção do contrato de trabalho, no caso do empregado que não tinha nenhum ano completo, e aí eu prorrogo a finalização, estendo a finalização do contrato de trabalho, e aí as verbas proporcionais, 13º e férias, tem que ganhar ali 1/12, no caso dele, que eram só 30 dias. Então, se lembrem dessa necessidade de prorrogação, que a cada 1 ano, o empregado ganha mais 3 dias, então a formulazinha base seria 30 mais 3 vezes a quantidade de anos. Quem gosta de matemática vai achar tranquilo. Quem odeia, não entendeu nada, né? Vai ficar surtando, não quero saber de fórmula em direito, mas é a melhor forma de você calcular. Então, seria uma formulazinha para calcular o aviso prévio. 30 mais 3 vezes a quantidade de anos e dá sempre certo. Se o empregado laborou 3 anos, vai ser 3 vezes 3, 9, mais os 30 dias, 39 dias de aviso prévio. Se o empregado trabalhou 20 anos, 30 mais 20 vezes 3, 20 vezes 3, nós temos 60, 30 mais 60, 90. Dan tá dando risada, porque tem gente, né, que não gosta de matemática e vai querer me matar, dizer que está ficando difícil. Lembre-se daquele negócio do Facebook também, por favor, para não ficar a conta errada, de saber que a multiplicação vem antes da soma. Então, se você também não lembra disso, a fórmula não vai te ajudar. Mas, regra geral, o importante é você saber que o empregado se ele tem até 1 ano, ele tem 30 dias de aviso prévio. Até 1 ano, ele tem 30 dias de aviso prévio. Coloco, pronto. Até 1 ano, tem 30 dias de aviso prévio. Depois que ele completa 1 ano, completou 1 ano, ele já tem 33. Completou 1 ano, já tem 33. Se você seguir a fórmula, você vai ser 30 mais 3 vezes 1, 3. 30 mais 3, 33. O empregado vai ter 33 dias de aviso prévio. Contratos de trabalho por prazo indeterminado. Nos contratos de trabalho por prazo determinado, não tem lógica ter aviso. O empregado já sabe quando vai finalizar o contrato de trabalho. O aviso é uma programação de dizer, olha, esse salário que você recebe, você não vai receber mais. Entendeu? Então, para isso que serve o aviso prévio. A natureza do aviso prévio é essa. Ok? Parei para dizer tudo isso, então se a prova de perguntar quantos dias de aviso prévio tem um empregado que trabalhou 20 anos na empresa e que optou pela dispensa por acordo, você vai fazer essa formulazinha toda e vai dividir por 2, porque é só metade, tá? Então, esse empregado que eu falei aí, que elaborou 20 anos na empresa, 20 anos, 30 mais 20 vezes 3, 60, 30 mais 60, 90. Esse empregado faria jus a 90 dias de aviso prévio. Mas se empregado e empregador optarem, me ajudando aí, já botando a fórmula aí embaixo. Se esse empregado e empregador optarem pela dispensa por acordo vai ser pela metade.
Exatamente. O limite é 90 dias. Então, eu estou dando um exemplo aí do empregado de 20 anos. Mas o empregado de 25, de 30 anos, eu já não posso aplicar. Eu só posso aplicar até o 20, tá? Que a formulazinha flui. Por quê? Porque regra estabelecida pela Lei 2506 de 2011, eu tenho a variação do aviso prévio de 30 a 90 dias. Um máximo de 90 dias. Ok? Então, eu acho que já deu para atender. O que eu queria te lembrar é isso. Então, se a questão te perguntar quantos dias de aviso prévio, quantos dias, você vai fazer a conta, vai saber quantos dias, e na dispensa por acordo você vai dizer que é pela metade. O que é pago pela metade? O aviso prévio e a indenização. O aviso prévio e a indenização. Ok? Tudo tranquilo, acho que a gente conseguiu abordar tudo sobre essa espécie de acordo. Daqui a pouco, às 11 horas, tem live do professor Cristiano. Então já fiquem por aí, quem está querendo acompanhar a penal vai fazer a primeira fase de trabalho. Agradeço a todo mundo que deu oi, que participou. E quem tiver mais tema, quem quiser falar sobre alguma coisa e dar indicações, aproveitem e nos mandem. Nos mandem lá no grupo da professora Ingrid. Só lembrando, quem vai fazer a segunda fase de trabalho e quer garantir um desconto especial, já se inscrever previamente, vá lá, participe do grupo. Lá a gente já está mandando conteúdos, a Pro Ingrid está mandando conteúdos lá importantes para vocês nos próximos dias. Lançamento da segunda fase pelo Brasil Jurídico, segunda fase de trabalho pelo Brasil Jurídico, com a professora Ingrid Gil Salles, a partir do dia 1º de outubro. Aguardamos vocês na segunda fase. Muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado. Até breve. Encontro vocês. Ainda estou no semestre, mas já estou aqui ligada. Muito bem. Tá certíssima, Amanda. Já está estudando. Estudar é para sempre. É o tempo todo. A gente continua estudando o tempo todo. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Aguardem que tem live do professor Cristiano de Direito Penal às 11 horas. Obrigada. Até breve.